Bom dia, eu sou Michele Pacheco e você está ligado na ISTV, a TV mais clássica do Brasil. Hoje nós vamos mostrar o resultado da pesquisa ISTV Multidados sobre as eleições 2022. Um analista político vai avaliar os resultados e o jornalista Carlos Ferreira vai falar sobre os destaques do esporte. A gente começa o jornal divulgando o resultado da pesquisa ISTV Multidados sobre as eleições 2022. Ela foi realizada entre os dias 16 e 19 de setembro em 33 municípios da região de Juiz de Fora. 1.500 pessoas responderam ao questionário. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Quem tiver curiosidade, essa pesquisa está registrada no TSE com o código MG 09649/2022. A ideia é mostrar em que candidatos ou candidatas os mineiros aqui da região vão votar para deputado estadual, deputado federal, senador e governador. Para analisar esses dados, nós convidamos o analista político Erickson Aragão. Erickson, muito obrigada pela sua presença, pela participação e muita coisa para analisar, hein? Bom dia, muito obrigado a todos que fazem parte desse programa, certo? Estamos aqui para contribuir e fazer uma breve análise aqui dos fatos. Vamos aos números. Vamos começar por deputado estadual. A pesquisa revelou Noraldino Júnior, do PSC, com 12% das intenções de voto, delegada Sheila, do PL, com 10%, Isauro Calais, do PSC, com 5%, Cido Reis, Rede, com 5% e Betão, PT, com 5%. Lembrando que esses são os dados arredondados. A gente daqui a pouco fala também dos votos nulos, brancos e indecisos. Como que você analisa esse cenário, levando em conta os candidatos, os partidos e a reação do eleitor? Michele, o que acontece? O deputado Noraldino Júnior, ele já tem um destaque, né, por uma causa animal, por todo um trabalho realizado na Assembleia Legislativa. Foi um deputado mais votado na nossa região, com 140 mil votos aproximadamente, e teve votos espalhados pelo município de Juiz de Fora, mais uma macro-região atingindo quase 800 municípios. E a delegada Sheila, que também disputou a prefeitura de Juiz de Fora, ficou em 4º lugar, né? Ela vem de seu 2º mandato, teve um bom mandato, foi recordista de voto em Juiz de Fora, foi recordista de voto como vereadora também, e a gente vê que esses dois números aí seriam os números mais ou menos esperados, e vem fazendo inclusive uma campanha em dobradinha com o deputado federal, Noraldino Júnior com a sua irmã Cátia Dias, delegada Sheila com seu marido Charles Evangelista. Em relação aos demais, a gente vê um empate, né? Onde que Isauro pode ser muito beneficiado, inclusive por estar no PSC. Sabemos que Noraldino, da vez anterior, puxou 5 deputados, né? Então o Isauro Calais tem muitas boas chances. O Cido Reis e o Betão, eles vêm de características diferentes, né? Cido Reis, ele vem de um trabalho de Zona Norte, aqui de Juiz de Fora, tem um trabalho consolidado, e Betão vem de uma atuação sindical, junto principalmente ao Sindicato dos Professores. Né? Betão, atualmente também deputado, está indo para o seu 2º mandato. Então, em relação a essa situação aqui, nós vemos que o Juiz de Fora tem condição sim, tem chance, né? E quando a gente fala do Juiz de Fora, a gente fala da macro-região, da região em que nós temos aqui familiares, conhecidos, pessoas que vêm para Juiz de Fora, onde principalmente a pesquisa foi feita, certo? E temos chance sim de termos aí esses 5 nomes como deputado estadual para o próximo mandato de deputado. Erickson, você falou um pouquinho com relação ao partido, e é um detalhe que eu acho que a gente tem que sempre levar em consideração, que às vezes o eleitor esquece, a questão de coeficiente, a escolha do partido. Isso, principalmente para aqueles que estão buscando se aproximar mais desse pelotão de frente, isso faz muita diferença. Muita diferença, porque é aquilo que eu falei, né? Quando o Isauro está aqui com o PSC em 3º, ele pode até passar a Sheila. Por quê? A Sheila está num partido que tem aí uma quantidade de candidatos muito elevada, e com isso o voto para se eleger aumenta, né? O Rede, a mesma coisa, pode ser que o Cido aí tenha um recorde de votos, mas não tenha candidatos no partido dele que vai chegar ao coeficiente. E temos aí a questão do Betão, né?
Lembrando aqui, o quadro trouxe aqui para a gente aqui, lembrar aqui, que os indecisos ainda, ou que não responderam à pesquisa, é um número também acima até do primeiro lugar. Então, assim, as mudanças podem acontecer, as pessoas acompanham as pesquisas, as pessoas têm uma tendência de votar no deputado da região, para até poder ter um acesso melhor, mesmo, né? Identificação, muito bem colocado. Então, assim, diante desse cenário, a gente trabalha aí com a projeção, né, em cima da pesquisa, uma pesquisa muito bem realizada, que ela foi realizada pelo STV, né, mas a gente tem aí o Multidados, que é uma empresa muito séria que fez a pesquisa, né, registrada, quer dizer, são pesquisas com credibilidade, que vai fazer com que o eleitor também ele tenha um norte, né? Ele tem uma maneira de poder buscar o seu voto útil. E você falou que em relação aos votos nulos, indecisos, se a gente somar nulos, indecisos e ainda as pessoas que não sabem ou que vão votar em outros candidatos, nós temos quase 40% de eleitores ainda que podem ser procurados e atraídos por esses candidatos. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi o número de mulheres. A cada eleição a gente percebe que a participação feminina vai ganhando destaque e principalmente, assim, eu posso estar enganada, você analista político, me corrija, eu acho que a credibilidade das ações antes das eleições tem feito com que as mulheres se destaquem durante as campanhas. Não é aquela coisa assim, minha vida não começa no momento que a campanha começa, você tem toda uma colaboração, uma participação, uma atuação mais ativa e efetiva que tem feito com que chegue a esse resultado. Nós temos 3 mulheres com condições de serem eleitas deputadas federais. Que se analisasse um pouquinho, não só pelo histórico, delegada Ione, Ana Pimentel e Cátia Dias, não só pelo histórico delas como candidatas, como pessoas, mas principalmente com relação ao partidarismo também. O que acontece? Nós temos aí, novamente, aí, a delegada Ione despontando, né? Ela fez aí um papel na eleição municipal com muito destaque, ela foi quase ao segundo turno, muitas pessoas falam que se tivesse mais uma semana, Ione estaria no segundo turno, e aí seria uma disputa entre mulheres, né? A prefeita Margarida, que foi eleita na época, disputando com o Wilson, mas enfim, você citou muito bem aí a questão das outras mulheres, onde que nós temos aí a Ana Pimentel, que herdou inclusive aí todo o quadro da prefeita Margarida, apoio da prefeita, número, enfim, o PT está com ela, né? E a Cátia Dias, né? A Cátia Dias, ela vem num trabalho nos bastidores com o deputado estadual Noraldino, a irmã do deputado Noraldino, aonde que ela tem nesse DNA político, né? E ela, em menos de 45 dias de escolhida, porque inicialmente ela ia ser suplente do senador, né? Candidato a senador Cleitinho, atual deputado estadual Cleitinho, ela veio a se destacar numa pesquisa onde que ela já é uma referência aí, menos de 45 dias aí lançada sua candidatura, e a gente vê com destaque realmente aí que, igual você falou, o quadro feminino, ele tem, além da sensibilidade da mulher, ele tem, assim, por parte do eleitor, um respeito muito grande, né? Então, aí, essas 3 mulheres poderão, com certeza, vir a apresentar aí como representante da nossa região, mas sobretudo na Câmara Federal, né, sendo deputadas federais. Obrigada, Edson. Vou só pedir para a gente dar uma paradinha para o intervalo, mas a gente já volta para falar de senador e governador. Eleições 2022. Você ainda não tem seu título de eleitor digital no celular? Baixe agora mesmo seu e-título. Nele constam o número do seu título de eleitor e seu local de votação. E-títulos com foto valem como documento oficial na sessão eleitoral. Você também pode justificar sua ausência na votação pelo app. Baixe seu e-título com antecedência. Importante, o e-título não poderá ser emitido nos dias de eleição. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Estamos de volta para falar mais um pouquinho sobre o resultado da pesquisa ISTV Multidados sobre as eleições 2022. Eu tenho ao meu lado o analista político Erickson Aragão. Erickson, vamos para os senadores agora? Vamos ver o resultado da pesquisa. Temos Cleitinho, do PSC, com 26%
das intenções de voto, Alexandre Silveira, do PSD, 16%, Marcelo Aro, PP, 10%, Bruno Miranda, PDT, com 3% e pastor Altamiro Alves, PTB, com 2%. Como você analisa esse resultado aqui na região? Primeira coisa, não tem mulher, né, Michele? Pois então, olha... Você comentou sobre as mulheres como deputada federal aqui na nossa região, mas a nível de senador nós não vemos mulheres. Vou só te interromper, a gente chegou nos bastidores políticos, o nome da Cátia Dias ainda chegou a ser sugerido para o Senado. A Cátia Dias, volta aqui o quadro, né? A gente está aqui como candidata a deputada federal, ela estava sendo cogitada para ser a suplente do senador, pelo menos candidato atualmente, senador a Senado, o Cleitinho. Voltando aqui ao quadro dos senadores, a gente vai ver aqui a questão do Cleitinho, né, que é do mesmo partido aí do Noraldino, da Cátia Dias, do Isauro, certo? Que é o PSC, um deputado estadual que vem com muito destaque. Teve aí nas mídias aí um depoimento do presidente Bolsonaro apoiando ele integralmente. Então, assim, ele se despontou aí e vem aí com uma arrancada forte para o Senado. O Alexandre Silveira, nós sabemos aí que era o suplente, tem a importância do suplência, né? Ele era o suplente do Anastasia. O Marcelo Aro é o senador, o candidato a senador do Zema, né? Marcelo Aro que vinha aí já, né, buscando essa candidatura há tempos. O Bruno Miranda e o pastor Altamiro, com menos percentual, mas ainda aí lembrando que nós temos ainda os indecisos, né? E hoje é uma eleição ainda que a gente considera em aberto. Nenhum nulo branco e 26%. Então a gente tem aí 38%, né? É um número quase assim, significativo demais para que a gente possa entender que essa eleição esteja consolidada. Mas o Cleitinho tem grandes chances aí e vem aí de um primeiro mandato para deputado estadual muito bom, né? Ele que em termos de Minas, aí não tinha assim, uma projeção, hoje ele já tem essa projeção, e o mineiro tende a votar realmente nesses três primeiros candidatos aí com mais ênfase, né? Que é o Marcelo, que é o candidato do Zema, o Alexandre Silveira, que vamos colocar que seria o candidato do Lula, e o Cleitinho, que seria o candidato do Bolsonaro. No primeiro bloco, você falou um pouquinho da questão de ligações, de vínculos. Por exemplo, a gente tem Noraldino Júnior para estadual, Cátia Dias para federal, Charles Evangelista para federal e a Sheila para estadual. Agora nós vemos mais um candidato do PSC muito forte nas pesquisas. Essa união de forças em todos os pontos políticos, isso pode estar chegando à mente do eleitor, o eleitor pode estar entendendo que essa união, essa unidade faça uma diferença lá na frente? Isso tudo constrói, mas lembrando que a gente tem a estrela própria. Por exemplo, a Cátia Dias, ela na região, ela é conhecida na causa animal, ela tem uma projeção. Não só em Juiz de Fora, né? Minas inteiro, com as viagens que foram feitas, então a gente observa, até por isso o nome dela foi tão citado. O Charles, né? O Charles também que tem uma projeção, trabalha com Sheila, né? Então, assim, o próprio Cleitinho, que o Bolsonaro fala muito dele, mas tem a luz própria, né? Então, assim, ajuda. Mas se o candidato não fizer o seu trabalho, não fizer a sua parte, aí o projeto não... Lembrando que, gente, aqui é uma pesquisa de intenção de votos, como se a eleição fosse hoje. Já tem um tempinho. Nós estamos falando de intenção de votos. Tem muito indeciso nesse meio de caminho. Vamos para governador? Por favor. Por enquanto, desde o início da campanha, está se mantendo a mesma tendência. Romeu Zema do Novo, com 42,3%, Alexandre Calil, do PSD, com 20,80%, Marcos Pestana, do PSDB, com 4,8%, Carlos Viana, PL, com 3,20%, Cabo Tristão, PMB, com 2,93%. Mais uma vez, uma distância muito grande entre a primeira fila e... Michele, aqui eu queria fazer uma ressalva que desde o primeiro momento, certo? A eleição de Zema estava sendo considerada como ganha no primeiro turno. O grande trabalho, né, dos demais candidatos era fazer com que houvesse o segundo esvaziar turno. esses votos. Exatamente. Então, como o Bolsonaro precisa de um palanque aqui em Minas no segundo turno, apesar de Zema declarar a ele, né, nos bastidores um apoio indireto, o Carlos Viana foi lançado com esse propósito, ou seja, esvaziar a candidatura de Zema para podermos ter o segundo turno.
Alexandre Calil cresceu, mas não cresceu dentro do esperado, porque era mais ou menos em torno de 30% que ele deveria atingir, pelo menos na nossa região. Existem informações que ele está meio frustrado com o percentual de votos, mas, enfim, há de se entender que hoje a eleição é zema primeiro turno. E o que pode ocorrer é que a gente tem aí uma situação aonde que, em virtude disso, né, nós venhamos a ter aí a decisão ainda no primeiro turno. E a gente observa que os outros candidatos também foram citados, pontuados, mas neste momento da eleição eles não ameaçam a primeira lista. Não ameaçam. E assim, só destacando a nossa região, tem a Lorene, né? Sim. Tem o nosso filho do antigo prefeito Agostinho Pestana, né? Que é o Marcos Pestana, muitos anos na política, né, que são de Juiz de Fora. Então, assim, disputando para governador aí... E mesmo assim, na região, o resultado mostra que nesse quesito não está fazendo... Segue o Estado, né? Vamos ver os brancos e nulos. Foram 6% de votos. Ninguém vai votar em nenhum desses candidatos, nulo ou branco, e os indecisos 15,73%. Ou seja, esses candidatos ainda têm muito voto para disputar. Muito voto para disputar, muita estrada para andar. A eleição foi muito curta, 45 dias. Mas parabéns aí mais uma vez aí STV. Eu acho que a pesquisa ela ajuda e consolida muito algumas decisões que os eleitores vão ter nos próximos dias. A eleição é dia 2 de outubro. Vamos acompanhar. Muito obrigada pela sua companhia. Espero ter de volta aqui no Jornal para falar um pouquinho mais. Quando convidar, estaremos aqui. Obrigada. Daqui a pouco a gente volta. Eleições 2022. Na hora de votar, atenção com a ordem dos cargos. Primeiro, você escolhe a deputada ou o deputado federal. Em seguida, deputada ou deputado estadual ou distrital. Depois, senadora ou senador. Governadora ou governador. E, por fim, seu voto para presidente da República. Para ajudar, leve uma colinha com os números. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Estamos de volta das eleições direto para o esporte. Saudações rubro-negras, Carlos Ferreira. Tricolores, parabéns a você. Seu Flamengo não perde nesse final de semana. Ai, Bom que dia medo quando a você quem fala nos assiste. isso. Não perde porque não vai jogar. Só tem um jogo pela Série A nesse final de semana. Certo, né? Isso, vamos começar pela Série B. Alguém ganhou e alguém perdeu. Olha, tem uma torcida que está comemorando sem parar. Ela tem mais ou menos o tom do estúdio, é azul. Torcida BBB, 3 anos seguidos na Série B, finalmente, faltando 7 jogos para terminar, o Cruzeiro conseguiu ganhar do Vasco. Mas ganhar do Vasco é moleza, né? Qualquer um tá ganhando. Ah, mas vamos ser justos. Não ganhou do Vasco, ganhou de 3-0, convenceu. Vamos ver os gols? Vamos sim. Olha... E a gente tinha comentado, né, que o Cruzeiro iria para cima do Vasco com a disposição e determinação de fazer um espetáculo para a torcida e conseguiu. Colocou o maior público dele aí na temporada no Mineirão, 60 mil pessoas, e fez 3-0 com uma facilidade. O Vasco está correndo um risco sério de não Olha só subir. que arrancada, que disposição. Já tentou segurar, não deu jeito, né? Não foi egoísta e conseguiu mais um gol. Passou a bola, porque ele viu que o marcador estava chegando, ele rolou para a esquerda. E viu que o primeiro gol foi marcado pelo Visão Machado. de jogo, não é, Ferreira? Você saber enxergar o seu parceiro ali em melhores condições, eu acho que é muito importante. Né? Futebol coletivo. O Cruzeiro é bem treinado pelo técnico que uruguaio. linda a torcida. Tudo azul em Belo Horizonte, só no Mineirão, né? Inclusive, os dirigentes do clube agradeceram muito ao torcedor, que a torcida foi um jogador a mais durante toda a competição, acreditou, apoiou. Então, assim, tá de parabéns. Isso que a gente quer ver. Uma torcida bonita, vibrando, comemorando e não brigando, arrumando confusão e prejudicando o time fora de campo e que acaba se refletindo no campo. O Cruzeiro, faltando 7 jogos, vai voltar para a primeira divisão, já voltou, vai só cumprir tabela agora na sequência da competição. E tudo isso é efeito Ronaldo, né? A questão do si, né? É o terceiro e último, aí que consolidou, porque o Vasco já não reagia mais. Diferente de outros jogos, né? Que o time perdedor não desiste do jogo. O Vasco, infelizmente, não conseguiu. Olha só, reagir. bem colocado. O Cruzeiro subiu, foi ao fundo do poço, mostrou que a situação é difícil, porque o Cruzeiro jogava muito assim, soberano, acima de tudo bem e do mal.
cai para a segunda divisão, não consegue Uma lição voltar de vida, não é? no primeiro ano, no segundo ano não consegue, o terceiro chega o Ronaldo, que foi realmente a expressão, o salvador da pátria, e foi mesmo. Porque não chegou o Ronaldo político, chegou o Ronaldo empresário. Esse aqui? Que chorou, vibrou, comemorou junto com a torcida? Merecido. Ele saiu do São Cristóvão para o Cruzeiro e começou a sua carreira de atleta no Cruzeiro. Foi um fenômeno que foi no futebol, muitas das vezes, às vezes, esquecido pela imprensa brasileira ou pelo torcedor, mas ele foi através do Cruzeiro. Saiu lá de Bento Ribeiro, lá da região do Rio de Janeiro, para treinar no São Cristóvão, de lá foi para o Cruzeiro e hoje é um empresário de sucesso. Colhendo os frutos, né? Tem também um clube dele na Espanha também, que subiu de divisão, tudo isso E eu lembro da gente comentando aqui no programa, logo que ele assumiu o Cruzeiro, que a gente ainda ficava naquela dúvida se daria certo, seria uma utilização muito comercial do clube, e olha aí está o resultado. Talvez outros clubes possam começar a analisar esse tipo de parceria como realmente uma solução para o futebol. É verdade, vamos ter outras parcerias aí. O Botafogo fez com o americano é meio que assim, torcedor, né? Ele está investindo, botando dinheiro, mas meio que torcedor. E outros clubes também, até clubes de menor porte, inclusive na nossa região aqui, vamos em breve ter notícias aí de parceria, né? Na nossa região não, em Juiz de Fora, vamos ter notícias futuramente aí positivas para o futebol. Positivo para o futebol. Então o Cruzeiro subiu, o Vasco não tem situação boa, tá, Michele? Porque hoje o Londrina é o quinto colocado, está a 3 pontos o Vasco. Joga em casa com a Ponte Preta. Se vencer, ele vai empatar com o Vasco em pontos, não vai superar, porque o Vasco tem o melhor saldo de gols, melhor campanha em relação a vitórias. E na semana que vem o Vasco recebe em São Januário essa mesma equipe do Londrina, porque o líder é o Cruzeiro, o segundo é o Grêmio, o terceiro é o Bahia, o quarto é o Vasco, o quinto é o time do Londrina. Já o time do Tombense, que joga segunda-feira, falaremos sobre isso, está no meio da tabela ali, é o 10º colocado. Vamos para a seleção brasileira? Vamos para a seleção brasileira que faz amistoso hoje. Ela joga na França contra a seleção de Gana, está preparando aí para a Copa do Mundo que vem no final do ano. E a seleção do Tite, hoje tem algumas novidades. O Militão, que vai jogar na lateral direita, é uma das novidades hoje para o jogo. E o Tite vai montando o time. O ataque é Rafinha, Vinícius Júnior e também Richarlison. Parece que está definido por aí e joga também semana que vem. Por isso que não vamos ter jogos no domingo pela Série A, somente o São Paulo jogando contra o Avaí. Esses amistosos são importantes, né, Ferreira? Dá para você sentir o time, as estratégias que o treinador, mesmo que às vezes já tenha experiência na seleção, que ele coloca em campo, às vezes um jogador que ele contava com ele não está tão bem, eu acho muito importante, eu acho interessante e acho que vale a pena. E na reta final, o seguinte, Alisson hoje o goleiro, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, que é antigo remanescente, fez 38 anos agora essa semana, e o Alex Telles. Casemiro, Lucas Paquetá, revelado pelo Flamengo, e o Neymar. Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior é a seleção para o jogo de hoje, 3h30 da tarde, horário de Brasília. E temos jogos no final de semana na segundona também. Na segundona vamos ter sábado, 3h30 da tarde, lá em Uberaba, no Uberabão, o Nacional recebendo o Vila Real. Esse jogo terá a arbitragem do José Alfredo Filho. Zé Alfredo vai apitar o jogo, o time de Juiz de Fora já foi para Uberaba e agora é mata-mata. Primeiro jogo lá, o segundo jogo será em Juiz de Fora, no dia 1º de outubro, um sábado, o time do Alain buscando passar de fase até alcançar o acesso. Tem 12 equipes classificadas, vão cair para 6 e assim sucessivamente. E por falar no Vila Real, o Alain enviou um vídeo para a gente, o Alain, taxista, presidente do time, fazendo uma análise mesmo do desempenho da equipe até agora. Vamos ver. Na verdade, nós fizemos aí uma grande campanha na primeira fase, né? Com 4 vitórias, 2 derrotas e um empate. E eu creio que o Vila Real vem para essa fase de mata-mata, muito forte, sempre atento, né? Porque a gente sabe que não pode haver erro agora. É uma fase que nos dá uma vantagem, mas que, se Deus quiser, passando para as quartas, essa vantagem ela inverte de lado. Então é muito importante que a gente possa fazer aí uma oitavas de final com muita qualidade para a gente entrar nas quartas de finais aí com muito respeito aí diante das outras equipes que trabalharam foram direto, né, vamos dizer assim, para as quartas de finais. Esse é o balanço do Vila Real, acredito gratificante, devido aos atletas serem todos, né, a maioria, vamos dizer assim, de Juiz de Fora e a maioria também se profissionalizando no Vila Real. Então eu acho que está de parabéns essa primeira fase aí,
pelo seu empenho aí e resultado. Obrigada, Alain. Obrigada, Fernanda, Isabela, da assessoria de comunicação e toda a equipe do Vila Real. Eu ouvindo o Alain falar, gente, eu me lembrei exatamente de quando a gente conversava, quando ele era jogador do Tupi. Essa mesma tranquilidade, essa mesma calma, essa mesma visão positiva do todo. Um adendo aqui, né? O Matheus Brum está escrevendo um livro sobre a conquista do Tupi de 2011, e você foi uma das analistas ouvidas. E eu lembro, vou adiantar aqui, vai estar no livro. Tá dando spoiler. Você destacou bastante, né, a performance do Alain, que chegou com o campeonato em andamento, estreou contra o Volta Redonda e foi uma das peças importantes para a conquista do Tupi, inclusive marcando o primeiro gol contra o Santa Cruz lá no Recife. Pois é. E o que ele falou, você concorda, a equipe ela tem todos os méritos de ter chegado até onde ela chegou, com o resultado que ela está tendo. Agora, daqui para frente fica cada vez mais difícil e é importante manter essa união do time, essa cabeça no lugar. Um dos destaques é Ramonzinho, que é mineiro de Santos Dumont. O time do Vila Real classificou em segundo, pega o Nacional na outra chave, que classificou em terceiro. Então a vantagem é decidir em casa, passando de fase, esperamos que passe. Na próxima fase já não tem mais essa vantagem, porque vai pegar times que classificaram em primeiro lugar nos seus grupos. Acabou o futebol? Acabou o futebol, não tem o futebol lá do Floresta, não podemos esquecer, né? Tô achando que você está esquecendo do Amador. Não, o Dico lá tá atento, manda pra gente aqui, ó. Vai ter a sexta e penúltima rodada domingo, a última será na semana que vem. Acadêmicos e Juventus, Internacional do técnico Doxim contra o Jatapu, o Red Bull contra o Vila Santo Antônio e o São Bento contra o Dritim. Tudo isso será no domingo lá no campo do Floresta. E você vai estar presente? Então eu vou visitar meu pai, se a minha carona puder, ou hoje à tarde, ou amanhã cedo, mas vou visitar meu pai. Mas eu tenho lá os meus cinegrafistas de padrão internacional. Vamos ver se assim chegam as imagens, porque você, todas as vezes que vai, não consegue lembrar de levar o celular, não é, Ferreira? Se eu voltar até segunda, Sávio Duque terá 3 minutos de jornal, não pode passar disso. Olha, 2 flamenguistas apresentando, vai ser interessante. Mas o Flamengo não vai perder, porque não Só vai por isso jogar. ele vai voltar voando. Aliás, já avisou seu pai para botar água no café, no feijão? Já avisei para minha irmã. E a semana que vem teremos rodada completa, meio de semana, da Série A do Brasileiro. Podemos falar também aqui, se você permite, do calendário. A CBF divulgou o calendário para o próximo ano. Do Brasileiro, não é? Isso é. A pré-temporada, ela começa em 14 de dezembro, o final da Copa é 18 de dezembro. De 14 de dezembro a 14 de janeiro, 31 dias de pré-temporada. Os campeonatos estaduais, Mineiro, Carioca, Paulista, eles vão de 15 de janeiro a 9 de abril, com 16 datas. A Copa do Brasil, Michele, ela vai de 22 de fevereiro a 23 de setembro. São 14 datas. Qual a novidade? É que a decisão será em 2 jogos aos domingos. Hoje é em 2 jogos, só que é no meio de semana. O Flamengo vai decidir a Copa do Brasil com o Corinthians em 2 jogos no meio de semana. Será domingo, porque até um esforço da TV colocou o domingo como horário nobre do futebol. E é importante, eu que moro em bairro de periferia, para lá de Deus me livre, quando chega no domingo, as pessoas estão fazendo churrasco em casa, na rua, conversando, mandando papo. Chegou a hora do futebol, a rua esvazia, vai para dentro de casa ver o futebol, principalmente se for o Fluminense jogando. Vamos ter outras competições também. A Série A, ela vai de 16 de abril a 3 de dezembro, 38 datas, esse é o calendário para o ano que vem. A gente está quase estourando o nosso tempo, vamos falar rapidinho sobre quem gosta de adrenalina. Tem evento em Lima Duarte nesse final de semana, é o Superbike Brasil. Vamos ouvir o convite. Alô Minas Gerais, já estamos no Autódromo de Potenza em Lima Duarte para a realização da 7ª etapa do Superbike Brasil. Esse final de semana promete, hein? E você que quer assistir aí, a gente tem ingressos para o paddock, para você que quer acompanhar ali dos boxes, tudo de pertinho, toda a movimentação das equipes e pilotos. E para quem quer assistir gratuitamente, a gente tem a arquibancada natural. Então não deixe de conferir nesse domingo, dia 25, a partir das 9 horas. Fica a dica. E aí, você se arriscaria na moto velocidade? Não, eu estava aguardando o campeonato aí de rolimã. Esse autódromo novo, construído lá em Lima Duarte, o Potenza, é de padrão internacional, de alto nível. No ano passado o evento bombou. Obrigada pela sua companhia. Tenha um ótimo final de semana. Aproveita bastante papai, a irmã, todo mundo. Se der, esteja de volta na segunda-feira para o jornal. Se não, o Sávio Duque vai ocupar o seu lugar. 3 minutos. Pode passar de 3 não, senão o telespectador não, eu vou reservar 20 minutos para o Sávio. Pode gostar e aí o meu cargo, não é só o Doxim como técnico que está ameaçado, não. O meu também fica ameaçado. Obrigada pela sua companhia e um ótimo final de semana para todos.
As principais notícias de Juiz de Fora e região, oportunidades de emprego e de cursos, os melhores lances do esporte local e regional, histórias e curiosidades. Tudo isso e muito mais no ISTV Primeira Edição. Eu sou Michele Pacheco e se você gosta de boas notícias, temos um encontro marcado de segunda a sexta-feira às 11h30 da manhã no ISTV Primeira Edição. A série A Feiticeira, que mostra Samantha, a protagonista, e um homem mortal comum vivendo uma típica história de um casal suburbano americano, é uma das mais aplaudidas e consagradas de todos os tempos. A série se tornou a segunda atração mais vista nos Estados